Olá, eu sou a Letícia da Roma ABC, sou empresária, consultora empresarial e mestre em controladoria. Hoje eu vim para falar um pouquinho para vocês sobre a relação íntima que existe entre o mapeamento de processo e a redução de custos na empresa, né? Muitas vezes uma consultoria de processo ela pode parecer não trazer resultado assim em primeiro momento, em primeiro olhar, porque muitas vezes, né, o consultor de processo ele entra avaliando a estrutura da empresa e sugerindo algumas melhorias. Muitos empresários às vezes acabam não fazendo aquelas melhorias ou não executando aquilo que é mapeado então nessa consultoria de processos. Mas o que eu tenho hoje para dizer para vocês é que muitos empresários que aplicam a consultoria de processo e aplicam aquilo que é mapeado nesta consultoria têm resultado sim, né? Inclusive alguns clientes que nós atendemos aqui pela Roma tiveram redução aí de até 30% numa folha de pagamento, tirando algumas pessoas do processo ou trocando 2 ou 3 pessoas por uma pessoa um pouco mais eficiente. Então, explicando um pouco dessa questão do mapeamento do processo, a gente inicia primeiramente com uma fotografia da empresa, ou seja, um mapeamento daquele organograma do processo, ou seja, identificando as pessoas que tem naquele setor, né, quantas pessoas tem naquele setor. Depois desse mapeamento, você já consegue ter uma ideia de setores daqui a pouco que são um pouco inflados, né, ou que tem menos pessoas, né? Partindo do organograma de processo, a gente consegue entrar nos fluxogramas de processo de cada área. Nesses fluxogramas, a gente consegue então fazer um mapeamento do fluxo das atividades de cada pessoa, né? Inclusive, para quem não tem um consultor de processo, estou disponibilizando então abaixo aí do link desse vídeo uma planilha de controle de atividades, onde você mesmo, empresário, pode sentar ao lado do seu funcionário, identificar quais são as atividades que são feitas, né, ao longo do mês e qual a frequência dessas atividades. Eu acredito que você terá muitas surpresas, né, e com certeza vai identificar muitas atividades ou que são duplicadas, né, ou muitas atividades que são feitas de forma manual ou são feitas por 2 ou 3 pessoas que poderiam então estar concentradas com uma pessoa um pouco mais experiente e que possa então te trazer um resultado melhor, um relatório melhor, para tu conseguir tomar a tua decisão, né? Então, o mapeamento de processo, ele inicia no organograma e depois entramos especificamente em cada fluxograma de processo. E dentro do fluxograma de processo, você consegue, então, mapear as atividades feitas por aquele colaborador. Com certeza, você vai identificar atividades duplicadas, né, entre os colaboradores. Isso é bem comum nas empresas e muitas vezes também, entrando no processo, no controle das atividades do funcionário, você identifica que tem atividades que ele faz quinzenalmente, mensalmente, que são repetidas, que muitas vezes, então, ele pode fazer um levantamento daqueles dados de venda, daqueles dados de faturamento uma vez por mês e entregar um relatório mais completo com o total de propostas feitas ao longo do mês, o total de faturamento, né, ou os clientes que fecharam naquele mês, né, propostas com a sua empresa. Então, concentrar isso num período de tempo e que a entrega também desse relatório, dessa informação, ela seja ágil o suficiente, né, para a sua tomada de decisão. Então, um mapeamento de processo, ele pode sim trazer reduções, né, ao longo do tempo e ao longo da aplicação. Uma outra questão que também é bem importante, que a gente consegue identificar nos mapeamentos, é que muitas vezes as coisas são feitas de forma manual e elas podem utilizar de ferramentas, né, um pouco melhores, né, em formas de controlar as atividades de uma maneira melhor. Eu tive um cliente, né, que tinha uma funcionária que fazia então, um trabalho de RH e ela, ao invés de usar um Excel ou um sistema, né, que avisasse ela, então, de quando ela deveria fazer aquela atividade ou de quando ela deveria investigar aqueles valores ali que eram descontados na folha de pagamento, ela acabava fazendo tudo num calendário. Então, ela passava muitas horas do dia dela, os dias dela,
pintando o calendário, identificando o que tinha sido feito, o que não tinha sido feito. Ela se perdia nos documentos, ela trabalhava então um pouco com financeiro, um pouco com RH, né? E acabava se perdendo no processo, ela não sabia o que entregar para a gestora também ficava confusa com as informações que ela entregava, achava que aquelas informações não eram reais, né? E não traziam benefício para a tomada de decisão dela. Então, acabou sendo substituída essa colaboradora por uma outra mais experiente, né? E com mais foco, então, no que se precisava. E essa pessoa também começou a utilizar o sistema, né? A fazer as coisas dentro do sistema. E isso trouxe um ganho muito grande para a empresa, né? Então, o que eu tenho para dizer hoje? O trabalho de organograma, de desenho de organograma, de desenho de fluxograma, de mapeamento das atividades, ele é muito importante. Estou deixando para você, então, essa planilha aí de controle de atividades, onde você pode sentar ao lado do seu funcionário e identificar as atividades que são feitas ao longo do mês, inclusive com a periodicidade com que ela é feita. E você também, através desse mapeamento, já consegue identificar o que é importante ou não para aquele processo. Então, deixo para vocês essa planilha para que você faça e reitero que sim, um trabalho de processo é importante e sim, um mapeamento é importante e você não vai conseguir ter uma DRE, nem um fluxo de caixa, nem o melhor levantamento de vendas e que seja as informações necessárias para o seu negócio se não tiver o processo bem organizado, se não tiver esse processo então bem identificado e as informações a serem extraídas então bem identificadas, bem localizadas e lançadas de forma adequada também dentro do seu sistema ou que seja dentro do seu controle em Excel. O mapeamento de processo é importante e essa é a dica de hoje. Muito obrigada, até a próxima.